Bom dia, com a paz do Senhor Jesus. Evangelho de Lucas, o capítulo de número 24, o verso de número 29. Lucas 24, 29 declara assim: E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou, partiu e lhe deu. E abriram-se então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhe deles. O texto fala de um momento na vida de dois servos do Senhor, dois discípulos do Senhor Jesus. A epígrafe do texto fala exatamente dois discípulos a caminho ou no caminho para Emaús. Ocorre que Jesus havia sido crucificado, preso, crucificado e foi sepultado. E ele deixou uma promessa dizendo que ressuscitaria ao terceiro dia. E o texto aqui fala que esses homens, eles estavam em direção a Emaús. E este era o terceiro dia, era o dia da promessa que Jesus fez, da ressurreição, podemos dizer assim. E eles estão a caminho. Jesus chega diante deles e começa a conversar com eles, e eles não conseguem enxergar o Senhor. Os olhos deles estavam fechados por causa das preocupações dos últimos acontecimentos. Podemos observar, quando você lê no contexto, que eles estavam preocupados com os últimos acontecimentos, até acharam que eles disseram assim: nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora com tudo isso é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Olhando para esse texto, eu vejo o seguinte e reflito: existem problemas nas nossas vidas, situações adversas, que elas vão cegar a nossa fé, vão nos impedir de ver o cumprimento daquilo que Deus tem para nossas vidas, vão tentar impedir-nos de nós estarmos no caminho com Jesus, vão tentar parar, matar a nossa fé. Veja, quando nós estamos focados no problema, nós estamos como cegos diante daquele problema e não conseguimos ver a presença do Senhor, o que Deus tem para realizar em nossas vidas. Veja que Jesus até começou a explicar a eles, dizendo: vocês são nécios, não convia que o Cristo parecesse isso. E ele começa a explicar a eles novamente acerca da Escritura, começa acerca de Moisés, dos profetas, e falando que tudo aquilo havia de acontecer. Mas aí que eles abrem os olhos. Quando se assenta à mesa com o Senhor no partir do pão, eles abriram os olhos deles e eles sentiram o coração deles ardendo, e a fé retomou. Por quê? Deus, o Senhor, Ele cuida dos céus. O Senhor nunca abandona os seus servos. O Senhor sempre está presente, mesmo no momentos desse em que a fé está abalada, a situação é adversa. Jesus estava com eles caminhando. Eles não conseguiam enxergar por causa que estavam focados na situação. Mas quando eles se assentam, eles colocam sua vida ali na ordem, na posição, e no partir do pão eles voltam a ter aquela comunhão com o Senhor, e os olhos são abertos, e eles entenderam que era o Senhor. E mais lindo ainda, eles voltam para Jerusalém, que era onde o Senhor diz: ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. E ali eles receberam a unção, o poder do Espírito Santo. Tanto você quanto eu possamos refletir sobre essa situação. Deus tem promessa na sua vida, tem promessas na minha vida e na sua vida. E o cumprimento está ligado ao cumprimento daquilo que Ele determinou. Ou seja, fiquem em Jerusalém. E eles saíram dali. Quando nós estamos focados naquilo que Deus tem para nós, nós vamos receber, independente de circunstâncias. Mas se nós estivermos focados em situações que estão alheias, problemas, nós vamos ser cegos. Isso vai interferir na sua e na minha fé. Que não seja assim com você, que não seja comigo, que não seja com qualquer outro servo de Deus ou qualquer outro que creia no Senhor Jesus. Reflita sobre isso. Que Deus te abençoe e que você tenha um ótimo dia com a paz do Senhor Jesus. Amém?